O Salmo de número 5 foi o primeiro texto a ser proclamado na Reforma Protestante no nosso contexto no Brasil. Ele não foi pregado, ele foi cantado. Esse é um texto que fazia parte de um dos muitos compostos por homens de Deus que metrificaram, que organizaram de forma poética na sua língua, na língua comum em que eles falavam, a palavra de Deus, mais especificamente o livro dos Salmos. O Salmo de número 5 foi cantado por aqueles primeiros missionários que chegaram aqui para proclamar a reforma, o evangelho genuíno, para anunciar a mensagem de Deus, a sã doutrina, para anunciar que somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele salva este homem pecador somente pela graça. E a única forma de ser salvo, manifestando essa graça, é pela fé. Tudo isso nós deduzimos, aprendemos, estamos fundamentados a partir somente das Sagradas Escrituras. E o propósito de tudo é dar toda a glória a Deus. O Salmo de número 5 tem duas petições fundamentais para aqueles irmãos e para nós. O Salmo pede, em primeiro lugar, para que Deus escute, dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. O salmista está fazendo um pedido a Deus que lhe ouça e, ao mesmo tempo, fazendo um voto, um compromisso de que Ele falará, Ele estará em oração, Ele se manterá clamando. Ele confirma em forma de voto. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. É interessante que ele pede a Deus que seja com ele, que escute a sua oração, que lhe ouça, mas ele também confirma a Deus que se manterá falando com ele, que se manterá em oração. Nós temos que rogar a Deus que os céus sempre estejam abertos por nós pela intercessão de Cristo, que o Espírito Santo sempre esteja rogando ao nosso favor e que nossos pedidos sejam ouvidos. Mas também temos que clamar a Deus para que nós venhamos sempre a falar com Ele, que a nossa piedade seja constante, nossa devoção seja sempre fervorosa, que a chama da piedade esteja acesa no nosso coração, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às perseguições. Veja, esses irmãos não estavam na terra deles, não estavam numa situação confortável, tempos depois seriam mortos por causa do Evangelho, mas mesmo assim eles estão adorando. E eles entendem que a adoração deve preceder todas as coisas, porque ao chegarem em terras brasileiras, eles começam adorando a Deus. Assim como os patriarcas do Antigo Testamento, que por onde passavam, edificavam um altar de adoração ao nome do Senhor. O segundo pedido aqui do Salmo 5, Salmo de número 5, o quinto Salmo, é um pedido por direção. Ele começa no verso 8, dizendo assim: Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o Teu caminho. Ele está diante da oposição. Homens se levantam contra ele, não só por palavras, mas até em ameaças de morte, em tentativas até de tirar a sua vida. A vida do salmista está em perigo. Ele pede a Deus que direcione as suas atitudes para que as suas atitudes não o coloquem em situação de risco. O perigo que o salmista temia não era a perseguição dos homens em si, mas era a estar em perigo por conta própria, ou seja, o próprio pecado. Qual seria a pior coisa a acontecer com aqueles irmãos que vieram até as terras brasileiras, ali naquela região da Baía de Guanabara? Seria morrer como morreram? Seria a tortura? Seria o abandono dos bens, etc, etc? Não. O pior que poderia acontecer àqueles irmãos seria o abandono do cristianismo genuíno e bíblico. O pior que poderia lhes acontecer era abraçar uma fé diluída, regressar a uma fé em apostasia, abandonando a fé dos apóstolos e dos pais. O que temos que encarar como tragédia é o pecado, é o abandono, é a falta de firmeza, é a timidez para as coisas de Deus.
vamos ter sempre foco e atenção e firmeza nos princípios que nós abraçamos. Mesmo quando as circunstâncias forem adversas, podemos ter confiança em Deus. O Salmo encerra com uma convocação de alegria. O verso 11 diz: porém, alegre-se todos que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Deus protege o justo, Deus guarda o justo, Deus é com o justo. Mesmo diante da tolice dos ímpios, o homem que teme a Deus deve perseverar confiante nele, no Senhor. Nós não estamos do lado dos que perdem ou dos que ganham por nossas próprias obras ou pelo êxito que a pregação do Evangelho tem tido. Nós estamos do lado vitorioso por causa de Cristo Jesus. O que mais nos importa, irmãos, é abraçarmos o estandarte de Cristo, erguermos a bandeira do Evangelho, e essa deve ser a nossa vitória por si mesma. Ter uma fé bíblica, uma fé que está totalmente envolvida com a proclamação do Evangelho. Não apenas crer de forma correta na ortodoxia, mas viver de forma correta e proclamar a verdade também para que outros conheçam essa mensagem. Que Deus nos abençoe e que tenhamos a fé daqueles homens e mulheres que estiveram dispostos a entregar as suas próprias vidas em testemunho da verdade.